Começando a gravação. Começando a gravação, então, como falei, nós vamos abordar hoje o nódulo pulmonar solitário, e eu dividi essa apresentação em alguns tópicos aqui, só por questões didáticas, tá certo? Falar de definição do nódulos, os objetivos da abordagem do nódulo, a classificação, causas de nódulos pulmonares solitários benignos e malignos, características dos nódulos pulmonares malignos, características dos nódulos benignos, aí como é que se faz a investigação do nódulo, e qual é a conduta terapêutica do nódulo pulmonar. Então, do ponto de vista do primeiro item, na definição, né, o que é um nódulo pulmonar? É uma opacidade pulmonar arredondada que mede menos de 3 centímetros, tá certo? Mede menos de 3 centímetros, e que geralmente é envolta por pulmão, por parênquima pulmonar. E não tem nenhuma adenopatia associada, nem pneumonia, nem atelectasia, ou seja, é uma lesão única. O nódulo pulmonar solitário geralmente é uma lesão única. Vejam bem, geralmente tem menor do que 3 centímetros, nós vamos ver quando a gente estiver na aula de câncer de pulmão, que menor do que 3 centímetros, no estadiamento T, do tamanho do tumor, que vai do T1 a T4, o nódulo pulmonar é um T1, que tem menos de 3 centímetros. Se a gente se deparar com uma lesão pulmonar em forma de nódulo, mas que tenha mais do que 3 centímetros, nós deixamos de chamar de nódulo para chamar de tumor ou massa tumoral, ok? Então, os objetivos dessa nossa abordagem aqui é tentar, no final da apresentação, saber distinguir o que é um nódulo benigno e o que é um nódulo maligno, pelas características clínicas e principalmente pelas características de imagem, tá certo? Então, isso é importante. O paciente geralmente chega para o médico muito apavorado, muito ansioso, tá certo? Achando que vai morrer porque fez um raio-x e apareceu um nódulo, e acha logo que está com tumor. E aí você vai, faz uma avaliação, e depois da sua consulta você vai dizer, poderá dizer se é um nódulo benigno ou maligno, ou muitas vezes a gente não tem parâmetros para dizer se é maligno ou benigno, aí tem que prosseguir na investigação, que nós vamos ver a seguir. Então, quando a gente se depara com um nódulo, o que é importante se fazer o diagnóstico? Mesmo que seja maligno, é importante porque, como a gente viu, o nódulo tem menos de 3 centímetros de diâmetro, geralmente é um paciente no estadio inicial. Estadio inicial, estadio 1, que cura entre 73% a 90%. Então, é importante que não deixemos passar esse diagnóstico, se for maligno, porque o paciente tem uma chance muito grande de ser curado se for tratado adequadamente naquele momento que o doente procurou o médico com essa lesão. E, claro, que todo esforço nós temos que fazer quando a gente tem nódulo que tem características de benignidade, não precisa, muitas vezes, se fazer exames e mais exames para se fechar o diagnóstico. O diagnóstico pode estar muito claro no primeiro exame de imagem que a gente visualiza. Então, quanto à classificação do nódulo, do ponto de vista da imagem, o nódulo, do ponto de vista não do comportamento, se é benigno ou maligno, mas do ponto de vista de imagem, a gente tem geralmente 2 tipos de nódulo, do ponto de vista de imagem radiológica ou tomográfica. O nódulo ele pode ser sólido, ou ele pode ser o que nós chamamos de subsólido. Ele tem uma parte sólida e uma parte em vidro fosco, é o nódulo subsólido. Aí eu já acabei de dizer, o nódulo subsólido é um nódulo que
Pode ser chamado de parte sólida, quando tem uma parte sólida e uma parte fosca, ou muitas vezes ele tem toda a área dele fosca, tá certo? Ele pode ser todo fosco, ou então pode ter uma parte fosca e uma parte sólida. Nós vamos ver que esse subsólido tem um comportamento e uma abordagem geralmente um pouco diferente do nódulo completamente sólido, né? É do mesmo jeito, o nódulo aqui eu já falei que é um nódulo que tem menos de 3 centímetros, o nódulo, definição de nódulo. Esse nódulo parte sólida é o nódulo que tem um componente sólido e o outro componente em vidro fosco, que em inglês é o ground glass, é o GG, é o GG ou GGO, opacidade em vidro fosco. Essa opacidade em vidro fosco, que ela pode ser só uma parte fosca, que é a parte sólida, ou pode ser um nódulo em vidro fosco puro. Ground glass opacity, todo opacificado, ou seja, é uma opacidade fosca em toda a área do nódulo. Professor, como é que eu vou saber que é todo fosco? Nós vamos ver exemplo lá na frente, mas o fosco não obscurece, ele não apaga a trama vascular. Como é que é isso, professor? Então, no nódulo em vidro fosco puro, nós podemos ver vasos de permeio passando pelo meio da lesão. Enquanto que o nódulo sólido, nós não vemos, não temos a possibilidade de ver isto, tá certo? Quanto ao diagnóstico de benigno ou maligno, nós vamos ver quais são as possíveis causas de nódulo maligno e possíveis causas de nódulo benigno. Geralmente, pessoal, os nódulos malignos, eles estão dentre esses 3 tipos de apresentação. Pode ser um câncer de pulmão, ou seja, um tumor primário do pulmão. Pode ser uma metástase pulmonar, tá certo? Principalmente quando, geralmente, o paciente já tem história ou antecedente de tumor em outro sítio primário que não o pulmão. Ou pode ser um tumor carcinoide brônquico. Nós vamos ver que esse carcinoide é um tipo de tumor de pulmão menos agressivo do que o câncer de pulmão propriamente dito, também chamado de carcinoma broncogênico. Esses são os tumores, são os nódulos pulmonares que estão aí no meio desses tipos de tumores. Professor, e os nódulos benignos? Os nódulos benignos têm uma gama de tipos, tá certo? Tem os granulomas infecciosos, tá certo? Que são os mais comuns. Esses granulomas infecciosos, aí a gente cita logo o que é mais comum de país de terceiro mundo, que é a tuberculose, tá certo? E menos comumente a histoplasmose, mas a gente se depara, vez por outra, com um nódulo, tá certo, que não é tuberculoma e acaba sendo benigno e acaba sendo um granuloma de uma infecção fúngica, que é a histoplasmose. Tem os granulomas não infecciosos, que é a sarcoidose, granulomatose de Wegener e etc. E tem os tumores propriamente benignos, tá certo? Tem os tumores propriamente benignos, que é o mais comum deles é o chamado amartoma. O amartoma, ele tem um componente de gordura e um componente de cartilagem, tá certo? Esse é um tumor benigno dos mais comuns. E tem os lipomas, fibromas e etc.
Tem algumas alterações no pulmão que elas se apresentam como se fosse nódulo. Por exemplo, uma formação arteriovenosa se apresenta uma área, uma edinha opaca e, na verdade, bem arredondadinha, e pode ser uma fístula arteriovenosa ou uma formação arteriovenosa. E também tem os cistos broncogênicos pequenos que podem se apresentar como nódulo pulmonar. Os nódulos subsólidos, a gente já falou, tá certo? Tem o vidro fosco puro e o nódulo, que é uma parte fosca e uma parte sólida. Desse tipo de nódulo, que é o subsólido, geralmente eles se enquadram nesses tipos aqui. Pode ser também benigno, o nódulo subsólido, por exemplo, um processo inflamatório infeccioso, transitório, uma opacidade que desaparece depois de tratada a infecção. Pode ser uma hemorragia focal ou pode ser um edema focal, tá certo? Isso são lesões que você visualiza numa primeira consulta. Se for uma lesão em vidro fosco, obrigatoriamente você tem que pedir um segundo exame de imagem depois de um mês. Se for uma lesão benigna, ela desaparece depois de um mês. Se a lesão não desaparece, aí sim, pode ainda ser benigno, uma fibrose focal, uma hiperplasia adenomatosa atípica, mas se for tumor, geralmente, pessoal, esse nódulo subsólido, se for tumor, geralmente é do tipo adenocarcinoma. É muito, muito, muito raro se ter outro tipo de tumor que não o adenocarcinoma. E lá embaixo tem o linfoma. Pouquíssimas vezes eu me deparei com esse diagnóstico de linfoma que se apresenta como forma de nódulo pulmonar com apresentação em vidro fosco, ok? Aqui só mostrando uma estatística de causas de nódulos malignos e causas de nódulos benignos. Nesse material, vocês observam que dos tipos de câncer de pulmão, o adenocarcinoma é o tipo mais frequente, tá certo? Isso em todo o mundo, seguido do carcinoma escamoso, e tem aí as metástases pulmonares solitárias de vários tipos de tumores, né? Vocês observam aqui melanoma, sarcoma, carcinoma do colo, carcinoma da mama, tumor de rim, tumor de testículo, etc. Tem os tumores indiferenciados também. Então, aqui são os metastáticos e os primeiros são os primários. E tem as causas benignas, que nessa estatística aqui também vocês observam que o amartom, os granulomas são as lesões benignas mais comuns. Tem os granulomas infecciosos, tanto da tuberculose como de vários tipos de fungos, coccidioidomicose, histoplasmose, criptococose, e também aspergilose pode se apresentar em forma de nódulo. Aí vocês viram que tem o amartoma e uma miscelânea de outras lesões que eventualmente se apresentam como forma de nódulo pulmonar benigno. Bom, então nós já sabemos que existem os nódulos benignos, malignos, sólido, semissólido, subsólido. E quais são as características dos nódulos malignos, né? Vamos ver primeiro as características dos nódulos malignos. Se esses dados aqui são dados de tomografia ou de raio-x, por exemplo, realce de contraste, ou seja, se o nódulo captou contraste, a densidade aumentou depois da infusão endovenosa de contraste, nós podemos observar isso na tomografia. Os contornos irregulares ou espiculados, tanto pode ser visto no raio-x mais
mais detalhadamente na tomografia. Vocês estão vendo aqui características de nódulo maligno, que também pode ser chamado indeterminado quando do ponto de vista de imagem, nós não temos ainda o diagnóstico da lesão maligna. Geralmente, o nódulo maligno não tem densidade de gordura e nem densidade cálcica, tá certo? Geralmente não tem nem densidade de gordura, nem densidade cálcica. E quanto maior o nódulo, pessoal, maior é a possibilidade desse nódulo ser maligno, tá certo? Quanto menor possibilidade de ser benigno, tá certo? Na medida que o nódulo vai aumentando, a chance de ele ser maligno também aumenta, tá certo? Vamos ao próximo aqui. Bom, falei da densidade, só lembrando aqui que a densidade, vocês já viram com o professor Daniel, na tomografia a densidade 0 é a densidade da água, e acima disso, o líquido espesso é a densidade positiva, partes moles é a densidade positiva, e o ar e gordura, densidade abaixo de 0, que é negativa, tá certo? Líquido espesso e partes moles é a densidade positiva. No passado, se fazia muito o estudo do contraste. Hoje, nem todo radiologista está fazendo isso, mas ainda continua sendo importante quando você tem um nódulo que faz uma tomografia com contraste, se captar contraste, e se o incremento, se o realce do contraste for muito grande, acima de 20 unidades Hounsfield, isso aumenta a possibilidade da lesão ser maligna. Claro, eventualmente uma lesão inflamatória pode captar, mas geralmente as lesões que captam muito contraste são lesões malignas. Rapidamente aqui, alguns preditores, alguns fatores que falam a favor de nódulo maligno. Nós podemos citar alguns, dentre eles, por exemplo, a idade. É diferente se eu estou com uma pessoa jovem, de 20 anos, ou então com uma pessoa de 70 anos, tá certo? Claro que a pessoa de 70 anos tem uma possibilidade maior de ter um nódulo maligno do que uma pessoa de 20, 25 anos. História de tabagismo. Quem tem antecedente de tabagismo tem um risco, tem uma possibilidade maior de ter um nódulo maligno do que quem não é tabagista, tá certo? E localização em lobos superiores. Os nódulos malignos, eles localizam-se com a frequência maior nos lobos superiores, não quer dizer que eles não possam ser localizados nos lobos inferiores. A presença de espículas também fala a favor de nódulo maligno, e a história de câncer, de antecedente de tumor, antecedente de câncer em outro órgão, ou mesmo no pulmão, fala a favor de nódulo maligno, tá certo? Ainda outro trabalho aqui, mais recente, continua mostrando que nesse trabalho, alguns fatores, quando colocado numa análise estatística, tipo regressão logística, a idade, quanto maior a idade, quanto maior o tamanho do nódulo, as bordas do nódulo, se são irregulares, se tipo de calcificação, as espículas, história familiar de câncer, são preditores de malignidade, tá certo? Tá bem, professor, eu entendi, nós entendemos direitinho, então vamos ver alguma coisa sobre características de nódulo benigno, tá certo? Característica de nódulo benigno é um nódulo que, por exemplo, é calcificado, ou todo calcificado, ou tem calcificação central, ou calcificação difusa, ou calcificação que ele chama pipoca simile. Não é o milho, é a pipoca mesmo, instalada, tá certo? Em várias áreas do nódulo. Então, sugere muito uma lesão benigna do tipo amartoma. A lesão que tem limites bem definidos, bem precisos, bem regulares, não tem espículas, para a favor de benignidade.
Ou então, se você está acompanhando um paciente, ou se o paciente vem para você com um raio-x atual, mas tem um raio-x de 2 anos atrás, que não revela mudança de tamanho do nódulo entre essas duas datas, de 2 anos atrás e a data atual. Então, é um paciente que tem um nódulo que não cresceu. Então, são alguns dados que falam a favor de benignidade, tá certo? Vamos, então, investigar isso, tá certo, pessoal? A gente já viu muita coisa, agora vamos fazer a investigação clínica. E como é que o paciente se apresenta para o médico? Ele se apresenta, pessoal, de algumas formas. Esse nódulo pode ser um achado incidental, ao acaso, foi detectado em uma avaliação de rotina, que o paciente foi para o médico que queria fazer um exame de rotina, para ver como é que estava, fazer um check-up. E aí fez um raio-x e apareceu um nódulo pulmonar, tá certo? Ou então ele foi para o médico, não porque era assintomático, mas porque tinha algum sintoma clínico, não necessariamente relacionado com o nódulo, e na investigação, o médico pediu alguns exames, dentre os quais incluiu uma radiografia de tórax, e aí o nódulo pode aparecer por aí. Outra forma de que o nódulo que você detecta, o que o nódulo chega até você, é um paciente que estava sendo avaliado, estadiado, ou fazendo seguimento de um câncer de qualquer lugar, câncer de mama, de ovário, do rim, etc. No seguimento, os exames do seguimento, do retorno, mostraram um nódulo pulmonar. Ou então, no estadiamento pré-operatório, que se incluiu um raio-x de tórax e que apareceu um nódulo pulmonar. Então, no estadiamento ou seguimento de um paciente com câncer de pulmão. E nos centros que fazem busca ou rastreamento para câncer de pulmão, os nódulos pulmonares podem aparecer e você pode diagnosticar o câncer num estadio mais precoce naqueles centros que fazem rastreamento de câncer de pulmão. Só para lembrar, a nível de saúde pública, aqui no Brasil não se faz rastreamento para câncer de pulmão. Depois nós podemos discutir por quê. Então, pronto, vamos montar aqui um caso. Você está no consultório, o paciente chegou, aí na anamnese não tem sintomas, absolutamente nenhum, mas trouxe um raio-x com um nódulo que foi descoberto em um check-up de rotina e procurou o doutor. Aí você vai fazer o quê? Avaliar os riscos, né, de acordo com aqueles fatores preditores de câncer. A gente viu qual é a idade, é fumante, já teve um câncer prévio, etc. Então, são dados que a gente diz que o paciente tem fator de risco ou pertence a um grupo de risco, tá certo? Ou tem fatores preditores de câncer de pulmão. Geralmente também você vai indagar sobre raio-x ou tomografias antigas, que o paciente muitas vezes não leva porque ele não sabe se era importante. E aí você tem que inquiri-lo sobre essa possibilidade de ter um exame antigo, tá certo? O paciente vai lembrar, sim, eu tenho, eu tinha, mas joguei fora, eu tinha, mas talvez eu encontre, vou procurar, então tá. Então você vai retornar depois no consultório ou no ambulatório e vai me trazer esse raio-x ou essa tomografia antiga. Se não tem, bola para frente. Você não faz a análise retrospectiva, vai fazer a análise prospectiva, para frente, tá certo? Se ele tem só um raio-x, se você não consegue fechar o diagnóstico com um raio-x, você pode pedir uma tomografia, se acha que merece,
que o nódulo é suspeito, pouco denso, irregular, você pede uma tomografia. Pode-se pedir um PET? Pode. Nós vamos saber quando pedir um PET para investigar um nódulo, tá certo? Bom, finalmente, se o paciente tem um nódulo suspeito de ser câncer, você tem que confirmar o diagnóstico, e esse diagnóstico geralmente é confirmado com uma biópsia, que pode ser uma biópsia percutânea, com agulha, tá certo? Passando pela parede torácica até chegar no nódulo, ou então pode ser uma biópsia excisional por videocirurgia. Só um detalhe sobre o exame de imagem que você vai pedir. Hoje eu vi um paciente lá no Messejana que chegou, fez numa clínica, fizeram uma tomografia com cortes espaçados de 2,5 em 2,5 centímetros. Aí é duro, né? Porque se for um nódulo de 1 centímetro, um corte de 2,5 centímetros vai pular o nódulo, não vai pegar. Então, você tem que fazer tomografia com cortes finos, de 1 ou, no máximo, 1,25 milímetros de espessura ou de intervalo de corte, tá certo? Então, os intervalos têm que ser pequenos e a espessura de corte também pequena, tá certo? De preferência, você tem que, na avaliação dessa tomografia, medir o tamanho do nódulo para calcular o volume. Já existe softwares que o radiologista, o doutor Daniel, pode ter falado que com esse software você faz o cálculo do volume, a volumetria. Se você não tem isso, você pode usar os diâmetros maior e menor para avaliar o diâmetro dessa lesão e o volume da lesão, certo? É importante medir muito detalhadamente, porque você, se for acompanhar o paciente com tomografias seriadas, essa medida tem que ser perfeita para você poder comparar, senão você não compara bem e diferença de 2 milímetros pode não ser detectada, tá certo? Bom, na investigação de nódulo, esse é um trabalho brasileiro aqui, publicado em 2018, tá certo? O manuseio de nódulo pulmonar, só para vocês observarem duas realidades. Eu sempre que falo de câncer, eu falo da realidade privada e da realidade pública, né? Esse exame verdinho é o exame que o doente tem um fácil acesso. Então, vocês observem que nesse gráfico da esquerda, o paciente, para mim é a esquerda, não sei se para vocês é a direita, eu estou com a seta. Essa parte verde da coluna é a parte quando o paciente tem acesso fácil. Então, veja que essa coluna aqui, a tomografia, na iniciativa privada, o paciente tem acesso muito fácil. Já no lado público, esse verdinho claro aqui não é o percentual maior dessa coluna, e tem um verdinho mais escuro com acesso com alguma dificuldade, tá certo? O PET-CT, na clínica privada, o doente ainda tem acesso, mas no serviço público, muito, muito pouco acesso. Aí você vai, todos os exames, incluindo a broncoscopia, a biópsia percutânea, todos, a vídeo também, até o achado patológico, os doentes têm um acesso melhor no serviço privado do que no serviço público, tá certo? Bom, e a conduta de fato do nódulo do paciente que está com nódulo pulmonar. Você pode não ter que fazer nada se você tem um paciente que traz um exame atual e tem um exame antigo de 2 ou 3 anos e o nódulo não mudou de tamanho. Você pode não precisar fazer nada, ou no máximo vai observar se aquele nódulo não é calcificado e etc. Agora, se o paciente não tem tomografia,
não tem exame anterior, aí você faz uma tomografia, e essa tomografia tem área de gordura e área de calcificação, também não precisa fazer nada. Mas se o nódo tem densidade de partes moles e é um nódo de limites imprecisos, aí você vai ter que investigar. E, professor, vamos investigar então. Ok. Na investigação, a gente já viu, você vai ver dados relacionados com o paciente e os dados relacionados com as imagens. Existem modelos para calcular a probabilidade de malignidade. E essa probabilidade ela é baseada em características do paciente e características das imagens, tá certo? Esse slide aqui mostra bem esse detalhe. E com essas características clínicas e características de imagem, nós podemos colocar o paciente em vários níveis de risco, tá certo? Eu diria, aqui tem um risco baixo, um risco intermediário e um risco alto de malignidade, tá certo? Como, professor? Pelos dados clínicos, por exemplo, paciente jovem, tabagista leve ou não tabagista, nódulo pequeno, nódulo com margens regulares, não localizada no lobo superior, tá certo? Ou então, se você pega a imagem, baixa captação da glicose marcada no caso do PET, um nódulo que é estável. Então, são características todas de nódulo de baixo risco de malignidade, tá certo? Agora, se você tem do outro lado aqui, paciente é mais idoso, paciente é tabagista pesado, paciente teve um câncer prévio, paciente tem nódulo com margens espiculadas e irregulares, os nódulos são do lobo superiores. Então, nós vamos ver, quando a gente for avaliar os modelos matemáticos de probabilidade de malignidade, essas características aqui vão mostrar que o risco está alto, acima de 65%, tá certo? Ou então, se o nódulo capta bem a glicose marcada, se o paciente conseguiu fazer uma biópsia, aquele nódulo indeterminado que você não conseguiu fechar pelas imagens, você fez uma biópsia. Na biópsia, pessoal, você pode ter alguns achados. Pode ter um achado de doença benigna, fechou, baixo risco. Pode não ter achado nenhum, ou seja, não conseguiu diagnosticar, ou pode ter achados suspeita de malignidade. Aí ele corrobora com os outros achados e entra no grupo de alto risco. E com a vigilância através de tomografia, aquele nódulo que tem um crescimento evidente também vai para o alto risco. E aqui, pessoal, são os modelos matemáticos de você calcular essas probabilidades. Tem vários modelos aqui que você pode adotar, é um modelo americano, europeu, etc. Não tem um modelo ainda brasileiro aqui, que depende muito da epidemiologia de câncer daquele país. Se é um país, por exemplo, na Europa, alta incidência, alto consumo do tabaco, então o risco de câncer é maior daqueles pacientes, daquela população. A população mais pobre, aí tem você tem um percentual de nódulos benignos mais alto, então por isso é que os modelos diferem aqui, ok? Aí, ainda mais alguns dados aqui em relação à questão dos nódulos. Existem alguns guidelines, alguns roteiros de segmento de investigação de nódulo pulmonar. Esse guideline é um americano, da NCCN. Professor, é muito número, vai me confundir. Não, vamos tentar clarear um pouco aqui a abordagem, tá certo? Se foi descoberto um nódulo incidental, aí você, por aqueles dados que eu passei, vocês já vão saber se o doente tem baixo risco ou alto risco, tá certo?
Ah, professor, tudo bem, eu já sei dizer quando é baixo risco e quando é alto risco. Beleza. Então, se você sabe, então você vai incluir o doente nesse grupo de cima ou nesse grupo de baixo. Se for no grupo de baixo risco, se o paciente tem um nódulo menor do que 6 milímetros, você não precisa fazer nada, nenhuma avaliação de rotina mais. Se o nódulo está entre 6 e 8 milímetros, você tem que seguir, tá certo? A cada 6 meses ou depois a cada 12 meses, para ver se o nódulo cresce. Se ele não cresce, então você deixa de seguir depois de 24 meses, se ele continua pequeno, desse jeito. Agora, nódulo acima de 8 milímetros, preste atenção, guardem esse número. Acima de 8 milímetros já começa a se valorizar. Você tem que valorizar o nódulo que tem mais de 8 milímetros. E aí, considerar, veja que aqui, pela primeira vez, se fala em considerar uma realização de uma tomografia com 3 meses, tá certo? No nódulo acima de 8 milímetros, você não dá um espaço muito grande. Chegou um paciente que tem um nódulo de maior que 8 milímetros, 9 milímetros, por exemplo, opa, eu vou pedir uma tomografia aqui daqui no máximo 3 meses, tá certo? Ou então, principalmente quando ele é 8 milímetros e está num fator de risco alto, pessoal, aí aqui eu já estou autorizado a pedir um PET-CT e até uma biópsia. Isso nesse guideline do National Comprehensive Cancer Network, que é um guideline americano. Esse aqui é... Só uma coisinha rapidinho. Licença. É que não é dúvida da aula, não. É mais porque apareceu o barulhozinho da bateria do senhor acabando. Eu só queria alertar, porque tem o risco de descarregar, né, no meio da aula. Descarregando do computador, não foi? Isso. Pronto, exato. Obrigado, valeu. Nada, professor. Eu percebi aqui e conectei. Obrigado. Então, assim, aquele era o nódulo, esse é o nódulo sólido, e aí ele fala do nódulo subsólido, tá certo? O nódulo subsólido, veja que ele começa a avaliar com 6 milímetros. Aí aqui, pessoal, o nódulo subsólido, ao invés dele subdividir em baixo risco e alto risco, olha como é que ele faz. Em vidro fosco puro e vidro fosco parte sólida, tá certo? O vidro fosco puro é o nosso baixo risco. Menor do que 6 milímetros não faz nada, maior do que 6 milímetros, ele faz uma tomografia com 6 e 12 meses. Vejam que aqui tem que ser acompanhado até o 5º ano, ele pode ter um crescimento muito lento. E aqui o nódulo subsólido é como se fosse o nosso de alto risco. Se ele tem mais do que 6 milímetros, tá certo? E tem um componente sólido, ele merece ser investigado. Se ele persiste com componente sólido menor do que 6 milímetros, ele é acompanhado até 5 anos, mas se o componente sólido for maior do que 6 milímetros, você tem que fazer um PET e até uma biópsia. Pessoal, esse aqui é um emaranhado de dados. Eu vou mostrar para vocês só 2 dados aqui. Baixo risco e alto risco. Mesma coisa, esse guideline aqui é um americano e esse alto risco, aqui, ele classifica de 2 maneiras, tá certo? Ele, quando tem uma biópsia, aqui ele faz um procedimento e aí suspeita de malignidade, ele entra no estudo aqui, se não tem metástase, vai para a cirurgia, um nódulo maligno, ele vai para a cirurgia. A não ser que ele não cresça, ele seja benigno, aqui na biópsia ele vem para um tratamento específico. O alto risco, ele vem também para uma avaliação padrão, que inclui PET, e se ele não tiver linfonodos no mediastino, se não for N2, tá certo? Ele vem para a cirurgia, tá certo? O moderado risco, ele tem que ser feito um PET, ele faz um PET, e aqui no baixo risco ele só acompanha. Vejam que
Do risco moderado e risco alto, esse guideline americano, eles incluem PET e CT na avaliação, tá certo? Esse aqui é um guideline britânico, que ele começa aqui com o nódulo o sólido, não calcificado. Aí, se o doente tem imagem prévia, ele calcula o volume do nódulo. Se é menor do que 8 milímetros, ele vem para cá para observação. Se não é menor do que 8 milímetros, ele vai para avaliar o risco de Brock, do modelo de Brock, o risco de malignidade se é menor do que 10% ou se é maior do que 10%. Se o risco, se tem um nódulo de maior do que 8 milímetros e o risco é maior do que 10%, ele faz um PET, e aí o PET, se não capta, ele vem para o acompanhamento. Se ele tem um risco aqui de 10% a 70%, ele vai considerar uma biópsia ou então considerar uma excisão cirúrgica. Então, são vários guidelines que é da Sociedade Fleischner americana, que é muito semelhante aos anteriores. Aqui ele veja aqui que ele classificou o nódulo sólido, parte sólida e o não sólido, tá certo? Ele incluiu todos num algoritmo só. E aí ele considera aqui os nódulos menor do que 6 milímetros, entre 6 e 8 e maior do que 8. Sempre os maiores do que 8, vejam que eles fazem tomografia com 3 meses, biópsia ou PET-CT. Os nódulos não sólidos menor do que 6 milímetros não precisa de segmento, e os maiores do que 6 milímetros, ele faz segmento que pode ir até o 5º ano. Tá certo? E pode ir até o 5º ano. Bom. Professor, pois não. Pergunta. Quando o nódulo ele é maior que 8 milímetros, eu faço a TC, eu recomendado fazer a TC depois de 3 meses, mas eu posso fazer assim que eu receber o exame do paciente? Ele já chega com uma tomografia para você. Eu estou falando se ele já chegou com 8 milímetros com uma tomografia, tá certo? Aí eu só repito daqui a 3 meses. Eu realmente espero esse período todo. Não, 3 meses, se for 8 milímetros, tá certo? E se ele tiver um fator de risco muito grande, você pode submetê-lo a um PET-CT, certo? Sim, sim. Entendeu? Que tem um PET ou biópsia. Se o PET for não captante, aí você pode fazer o controle com 3 meses. Se o PET for captante, você já faz a biópsia. Viu? Tá bom. A biópsia, pessoal, com agulha ou biópsia cirúrgica? A biópsia cirúrgica, ela atualmente é feita por vídeo, tá certo? E se você faz uma biópsia e confirma que aquilo é câncer no exame de congelação, aí você indica, já faz a ressecção pulmonar, que é a lobectomia, e pode ser feita uma ressecção menor só nos casos de lesão em vidro fosco, tá certo? Você, na lesão em vidro fosco, você pode considerar uma biópsia, uma ressecção menor do que uma lobectomia. Ok, pessoal? Eu vou mostrar um caso clínico, tá certo? De nódulo pulmonar, porque tem vários casos, eu vou deixar os casos para mostrar nas nossas aulas de discussão de casos clínicos. Mas eu vou mostrar um caso, pelo menos um caso clínico aqui, tá certo? E depois a gente passa para a aula de câncer de pulmão. Então, suponhamos, isso é um caso verídico, real, paciente feminina de 71 anos, branca, não fumante, hipertensa. Ela era assintomática, mas fez uma tomografia de rotina, por solicitação do seu geriatra, e essa tomografia mostrou uma mancha no pulmão, segundo a história da paciente. O índice de massa corpórea de 28, uma performance status muito boa. Então, veja bem, 78 anos, ela tinha na tomografia, pessoal, esta imagem aqui. Esta imagem, ela é uma imagem que tem uma área mais branca no meio, que a gente diz que é uma área sólida,
e tem uma área mais opaca na periferia, que é um vidro fosco. Então, esse é um nódo parte sólida, tá certo? É um nódo subsólido. Ele tem uma parte fosca e uma parte sólida. Se fosse só fosco puro, a gente até poderia observar, mas quando tem a parte sólida, cujo componente sólido é maior do que 9 milímetros, maior do que 6 milímetros, então é uma paciente que tem um risco muito grande de ter uma lesão sólida. Então, veja bem, ela tem 71 anos, não fumante, ela não tinha história de câncer prévio, tem um nódulo de 23 milímetros de lobo superior. Nesse modelo matemático, a probabilidade é de 66,9%, tá certo? De câncer de pulmão. Aí, nesse caso, essa paciente tem que ser submetida a uma biópsia excisional. Veja que eu usei outro modelo, tá certo? Matemático, daqueles 6 modelos lá, é o mesmo caso. Aqui ela está entre 70 e 79 anos, o nódulo está entre 21 e 25 milímetros, lobo superior, espiculado. Nesse modelo aqui, deu 50% de chance de ser câncer de pulmão. Então, é um risco moderado a um alto risco. E aqui se confirmou, essa parte sólida era a parte do componente tumoral invasivo e a parte fosca do componente tumoral não invasivo. E, na verdade, tratava-se de um adenocarcinoma minimamente invasivo, no caso, embora lá na tomografia tivesse 9 milímetros, aqui ele tinha menos de 5 milímetros de invasão. Veja bem, como eu falei lá no início, esses nódulos em vidro fosco com componente sólido, a maioria deles é adenocarcinoma. Vamos mostrar mais esse caso aqui. É uma paciente feminina, 68 anos, ex-fumante, assintomática. Na tomografia tem uma imagem aqui. Parecia ter os limites até precisos, tá certo? Na imagem da TC. E a imagem... Aqui é a imagem da radiografia. A imagem da tomografia mostra um nódulo lobulado e levemente espiculado. Levemente espiculado, sólido com densidade de partes moles, na periferia do pulmão. Esse nódulo, essa paciente, ela acabou fazendo um PET-CT. Fez um PET e o PET mostrou que a lesão captava muito, tá certo? Era uma lesão captante de contraste. A gente observa aqui nesse PET scan uma captação, tá certo, do componente de contraste, do componente do PET, que é a glicose marcada, o FDG. Veja que aqui o nódulo ele media 2,4 por 1,5 e tinha esse SUV, que é um valor de captação padrão, de 13,7. Aqui, pessoal, veja bem, eu botei ali como não fumante, na verdade, essa paciente é fumante. 68 anos, fumante, não tinha lesão extratorácica, a lesão media 24 milímetros, era de lobo superior, espiculada e tinha um realce intenso do contraste. Olha a probabilidade de malignidade aqui dá 95,5, tá certo? Por esse outro modelo dá 72%, ou seja, alto risco para câncer, foi feita uma biópsia de congelação que confirmou que, na verdade, era um câncer de pulmão e ela foi submetida a uma lobectomia. O diagnóstico final foi de um carcinoma, de um adenocarcinoma com esse padrão bronquíolo alveolar, tá certo? Então, pessoal, eu acho que a gente pode concluir por aqui essa parte do
do nódulo pulmonar, dá uma pausazinha de 2 minutos para vocês respirarem aí, tá certo? E a gente começar a aula de câncer de pulmão. Eu tá gravando aqui, eu vou interromper aqui só para finalizar aqui, olha, o nódulo benigno é uma paciente que tinha um nódulo completamente calcificado, limites bem precisos. Esse aqui era um nódulo calcificado, veja que a mesma densidade da costela, que você não tem que fazer segmento, tem que fazer absolutamente nada, não tem algoritmo, isso aqui é um nódulo benigno, alta para paciente, libera do ambulatório e diz que aquilo ali é um granuloma que calcificou e que o paciente pode ficar tranquilo, certo? Então era isso, eu acho que foi uma pincelada rápida sobre o nódulo, vou passar material para vocês lerem, artigos, tá certo? O nosso livrozinho lá que é referência da disciplina, um livro da graduação de pneumologia e cirurgia torácica, e vou mandar também outros artigos para vocês lerem sobre nódulo pulmonar, tá bem? Obrigado, então, a todos pela atenção. Se tiver alguma pergunta, aproveita, então, que a gente pode rapidamente respondê-las. Tem, Ana Júlia? Pronto. Professor, uma dúvida. Por que o nódulo no lobo superior tem mais chance de ser maligno? Pois é, essa é uma questão sempre que se coloca, tá certo? E alguns acham que os lobos superiores, eles ventilam mais e perfundem menos do que os lobos inferiores, tá certo? Que acham que é por aí. Claro que se ventila mais e você fuma, então você está levando um percentual maior de substâncias cancerígenas, né? Aqueles fatores cancerígenos, benzenos, alcatrão, aquela substância do cigarro, acabam atingindo mais essa parte que ventila mais, tá certo? E daí seria uma possível explicação para o acometimento maior dos lobos superiores, tá certo? Mas, lembrando que pode qualquer lobo ser acometido, mas os cânceres, percentualmente, o que a gente sabe é que, sim, percentualmente, se tem mais câncer nos lobos superiores. Tá bem? Obrigada. Outra pergunta? De nada. Outra pergunta a mais? Tem no chat, Ana Júlia, aí você viu? No chat não tem ninguém, não tem nenhuma pergunta não, professor. Tá, então eu vou parar aqui essa apresentação para a gravação não ficar tão longa e em seguida eu começo a gravar outra aula, tá certo?